E aí galera, beleza? Então continuando a nossa série de videoaulas sobre a questão de circunferência, certo? Então hoje a gente vai falar desse tema aqui, que é a questão de tangência entre circunferências. Na aula anterior a gente viu a demonstração da questão da distância entre um ponto e uma reta, certo? E nessa aula a gente vai analisar a questão das condições para que haja uma tangência entre uma reta e uma circunferência e entre duas circunferências. Então, galera, antes da gente começar com a questão do que é tangência, do cálculos, leis que permitam a gente determinar a tangência de dois objetos, é interessante que a gente analise o significado de tangência. Se você for procurar no dicionário, você vai achar diferentes significados para tangência, alguns já voltados dentro da matemática, que ficam fáceis de você entender, e hoje a gente vai analisar mais precisamente esse significado aqui. Adjetivo de dois gêneros, substantivo feminino, que ou que toca uma curva ou superfície sem cortá-la. No caso, a única diferença entre esse significado aí e a definição que a gente vai analisar hoje, e a definição matemática de tangência, é só a questão de que a tangência dentro da matemática é o ato de você tocar um objeto em um único ponto, certo? Então, a tangência em uma superfície é quando você toca naquela superfície em um único ponto. A tangência entre uma reta e uma circunferência é quando você toca em um único ponto. A tangência entre duas circunferências é quando elas se tocam em um único ponto. Então, dentro de matemática, tangência significa tocou em um único ponto, toca em um único ponto. Belezinha? Ou como a gente também pode analisar aqui no significado 5, a questão trigonométrica, mas aí já seria a tangente de um ângulo em questão. Mas quando você está lidando com posições relativas, a definição de tangente é essa, que você toca em um único ponto ou que possui um único ponto em comum. Então, vamos começar aqui por reta tangente à circunferência. Uma reta tangente a uma circunferência se a distância entre o centro da circunferência e a reta é igual ao raio. Então, se você tem aqui uma reta que ela toca uma circunferência em um único ponto, você vai observar que esse ponto está na extremidade da circunferência, obviamente. E quando ele está na extremidade da circunferência, a distância entre esse ponto que está na extremidade da circunferência até o centro dela é o que a gente chama de raio. É a definição de raio. E a mesma coisa acontece com a distância entre o ponto, ou seja, entre essa reta e esse ponto, certo? A gente vai analisar utilizando aquela mesma definição que a gente viu na aula anterior sobre a questão da distância entre o ponto e a reta. Então, está na superfície, está na extremidade aqui da circunferência, então entre essa extremidade e o centro eu vou chamar de raio. Portanto, a distância entre essa reta e o centro da circunferência tem que ser igual ao raio. Então a gente já analisa isso aqui, a distância do centro a distância DC, ou seja, do centro da circunferência até esse ponto D ali, vai ser igual ao raio. Se existir isso aqui para a reta e a circunferência, então as duas são tangentes. Agora, vamos analisar um caso quando a gente tem duas circunferências que são tangentes, ou seja, tem o centro aqui da primeira, o centro da segunda e tem um pontinho B aqui, um pontinho qualquer, que é o único ponto que as duas têm em comum, certo? O que vai acontecer? Eu posso calcular essa distância, né, aqui, entre o centro e a extremidade da circunferência e chamar ela de raio da primeira circunferência, né, a circunferência C. E a distância entre o centro dessa circunferência e a extremidade dela aqui, na D, vai ser o que eu chamo de raio da circunferência D. Galera, eu posso dizer, então, que eu tenho aqui uma distância entre o centro da circunferência C e o centro da circunferência D. Eu posso dizer que essa distância daqui, do A até chegar no B, é o raio da circunferência C, porque é a mesma definição. B está na extremidade da circunferência C e ela, então, a distância entre esse B e o centro vai ser o raio. A mesma coisa acontece aqui na circunferência D. A distância entre a extremidade dela e o centro dela também vai ser o raio de D. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu tenho a soma desses dois, essa distância desses dois centros aqui é igual à soma dos seus raios. Isso é o que a gente vai chamar de tangência externa, quando existe apenas um ponto em comum e nenhuma das circunferências está posicionada dentro da outra, na sua representação gráfica. Então, quando acontece isso, de ter só um ponto em comum e elas duas não estão posicionadas uma dentro da outra, a gente chama de tangência externa, ou tangência tangência externa porque os objetos estão externos um ao outro, um não entra dentro do outro. Então, portanto, vamos chamar de tangência. Quando a gente está trabalhando com a questão da circunferência que está contida uma dentro da outra, o que acontece?
Você vai ter um pontinho aqui, que vai ser comum às duas também, certo? Você vai ter o raio da maior circunferência, você vai ter também o raio da menor circunferência. Agora, o que é que vai acontecer? Observe que eu estou pegando duas circunferências, certo? Que elas estão interna, que está interna uma à outra, certo? Quando eu peguei agora as duas circunferências, eu coloquei uma dentro da outra. O que acontece com essa distância entre esse centro aqui, esse de centro da maior, e essa extremidadezinha aqui externa? Se eu pegar essa distância que vai daqui do centro dessa circunferência grande até essa extremidade aqui onde as duas se tocam, eu vou ter o raio da circunferência maior, correto? Porque aqui é a extremidade. Na pequena eu vou ter a mesma situação. Essa extremidade aqui até o centro da pequena também vai ser o raio da menor. Galera, observa o seguinte. Aqui, entre o centro da circunferência grande e o centro da circunferência pequena, tem uma distância também. Essa distância ela vai ser o equivalente à diferença, né, do raio da grande menos o raio da pequena, certo? Por quê? Observe o detalhe. Daqui para cá eu tenho um pedaço verde. Completando esse pedaço verde com o que tem aqui de azulzinho, que é o raio da circunferência pequena, eu vou ter o raio da grande. Então, esse pedacinho aqui vai ter que ser a diferença entre o raio da grande e o raio da pequena. Então, eu vou poder chamar isso aqui de tangência interna, quando existe apenas um ponto em comum quando existe apenas um ponto em comum e uma circunferência está posicionada dentro da outra na sua representação gráfica. O que vai acontecer então aqui, galera? Eu vou poder dizer então duas situações aqui específicas, duas situações separadas, que são as seguintes: duas circunferências são tangentes quando a distância entre os seus centros é igual à soma dos seus raios, ou quando a distância entre seus centros é igual à diferença dos seus raios, beleza? Como eu tenho aqui a circunferência C, a circunferência D, certo? Então, se eu pego o centro da circunferência A, da C e da D, calculo essa distância aqui e descubro que a soma dos raios dessas circunferências é igual à distância entre os centros, então elas são tangentes. Se eu calculo essa distância e descubro que o módulo dessa diferença, ou seja, que aquele pedacinho verde lá que a gente viu anteriormente, que essa distância, que é a diferença entre o raio de uma e o raio da outra, o módulo dele, é igual à distância entre os dois centros, então essas circunferências também vão ser tangentes, certo? Então, pessoal, aqui a gente vai ter uma questão da UFPR 2020, que aconteceu no começo do ano, antes da nossa pandemia. Considera a circunferência B, cuja equação no plano cartesiano é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 10y mais 21 igual a zero. Qual das equações abaixo descreve uma circunferência que é tangente a B? E aí você vai ter algumas equações aqui. E como a gente viu, para você determinar se uma circunferência é tangente a outra, você precisa saber quem é o centro da circunferência e qual é o comprimento do raio, né? Para você fazer essas diferenças ou essas somas e verificar se vai bater ou não. Vou mostrar para vocês que existe uma forma dedutiva bem fácil de responder essa questão, que não vai precisar você testar com todas as alternativas, certo? Basta você prestar atenção no detalhe. Então vamos lá. A palavrinha-chave aqui da questão é tangência. Tangencia, no caso, a equação B. Então, no caso, o que acontece? Eu preciso determinar quem é essa equação, certo? Quem é essa função? Essa equação de circunferência que vai tangenciar B. Então, para isso, o que eu faço? Eu vou primeiro determinar quem é o centro dessa equação que a gente analisou aqui primeiro. E, como a gente sabe, eu vou ter essa equaçãozinha aqui. Eu vou utilizar para isso a equação geral da circunferência, que é essa aqui, uma das suas formas, né? Sem você estar trabalhando com um produto notável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, eu vou analisar o seguinte. Eu vou comparar, certo? Fazer comparativos aqui. Eu vou comparar esse termo aqui que está multiplicando x com essa parte da equação da circunferência, que é 1 menos 2ax, certo? Eu vou comparar esses dois para que eu consiga encontrar o valor de a. Da mesma forma, eu vou comparar esse número que está multiplicando y com esse menos 2by aqui também. E no finalzinho, esse número que está, esse termo independente aqui, com essa expressão aqui, que é formada basicamente pelas coordenadas x e y do centro da circunferência,
e do raio. Belezinha? Então vamos começar. Primeiro eu vou comparar isso aqui com isso, beleza? Então, ó, pessoal, quando você vai descobrir quem é o valor de A aqui da equação, você sempre pega o termo que está no valor, o termo e o x, a expressãozinha do termo, da constante, do coeficiente e do seu x respectivo, e iguala ele ao menos 2ax. Por quê? Porque quando você faz isso, você pode cancelar os dois valores de x e usar um processo bem simples. Ó. Do menos 2 vezes a vai ser sempre igual a esse coeficiente. Ou, se ficar mais fácil para você entender, sempre que você quiser descobrir quem é o A ou o X, que corresponde à coordenada do centro da circunferência em questão, você pega o valor que está multiplicando o X, certo? Não é o X ao quadrado, é o X na equação da circunferência, e divide ele por menos 2. Se você fizer esse processo de dividir ele por menos 2, o que vai acontecer? Menos com menos, você divide ele por menos 2 e você encontra o valor de A. No nosso caso aqui, ó, menos com menos dá mais, 8 dividido por 2, 4. Então, eu já sei que o centro dessa circunferência, aqui, ó, ela vai estar no x igual a 4. Enquanto que o seu y, eu faço a mesma coisa. Eu igualo menos 2by ao 10y aqui no caso, porque eu estou igualando o valor que está multiplicando o y, certo? Não é o y ao quadrado, é o y a esse termo, 2 menos 2by, para que eu possa cancelar também os y e, consequentemente, chegar à conclusão que menos 2 vezes b vai ser igual ao coeficiente que está multiplicando o y. E aí você vai usar o mesmo princípio que a gente fez anterior. Você pega o valor que está multiplicando o y e divide por menos 2. Quando dividir, você encontra o valor de y, que é correspondente ao centro da circunferência. Então, o que acontece? 10 dividido por menos 2, mais com menos dá menos. 10 dividido por 2 dá 5. Olha só, então. Eu sei que o centro dessa circunferência aqui, galera, ele vai ser igual a 4 e menos 5. Vou anotar até aqui, o centro da circunferência. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui da equação da circunferência, que é esse 21, e vai igualar com isso aqui, ó, comparando também. Eu já sei que o A é 4 e que o B é menos 5, então eu vou igualar e vou substituir depois, ó. Vamos dizer, então eu vou poder dizer que essa expressãozinha aqui, bonitinha, certo? A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado menos R ao quadrado. A gente está tentando descobrir quem é esse raio. E essa expressãozinha que eu substituí o A e o B aqui, ó, nela, vai ser igual a esse 21. Vou responder então esse lado de cá, ó, 4 ao quadrado que dá 16, menos 5 ao quadrado que dá 25. Vou somar os dois em seguida, certo? Vai dar 41. E vou passar esse 41 para o outro lado, subtraindo. Consequentemente, eu vou ter que menos R ao quadrado é igual a 21 menos 41. Faço essa subtração, dou o sinal de maior, né? E aí vai ficar menos 20. Como os dois aqui estão negativos, eu posso cancelar um menos com menos, né? Ou multiplicar os dois lados por menos 1, seu critério. E depois eu tiro essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 20 é igual a 2 raiz de 5. E então meu raio vai ser igual a 2 raiz de 5. Eu vou anotar essas duas informações. Então, o raio da circunferência e o centro dela. Por quê? A gente viu que os dois critérios de comparação para descobrir se é o centro da circunferência são esses dois. Vou precisar dessas informações. Galera, agora eu vou pedir para que você analise aqui. Como eu já havia dito, todas essas questões que elas possuem tempo médio para a resolução, elas têm que seguir esse tempo médio. Essa questão aqui, se você for fazer analisando cada dessas questões que está, dessas equações que está nos gabaritos, você responde ela tranquilo, tá? Não tem problema, mas vai demorar muito. Então, toda vez que você elabora esse tipo de item, você tem que colocar uma coisinha lá para que permita que a pessoa que está estudando, que está fazendo a questão, ela tenha capacidade de responder nesse tempo médio. Portanto, olha o que vai acontecer. Eu sei quem é o raio, eu sei quem é o centro. Observa que os centros são dois números inteiros, tá? É o dado que a gente vai analisar agora. E observa que o raio é uma expressãozinha, 2 raiz de 5. Observa que só tem uma raiz. Pessoal, eu vou comparar aqui, tá? Essa aqui é a condição que a gente usa para descobrir se ela é tangente ou não. Se você somar esses dois raios e deu igual a distância entre os dois centros, tangente. Se você subtrai esses dois aqui e o módulo disso é igual a essa distância entre esses dois centros de circunferência,
então está correto também. Eu chamei aqui de XA e XB, né, que é para dizer que é a primeira circunferência e a segunda circunferência, tá? Então XA, XB, YA e YB são as coordenadas da primeira e da segunda, aleatório. Galera, observa aqui para mim, ó, esses valores de x que aparecem aqui, esses valores que aparecem aqui do lado do x, nesse primeiro parênteses, são a coordenada de x do centro dessas equações aqui. Enquanto que isso aqui são as coordenadas de y dos centros dessas equações aqui, certo? Então, observa que são todos números inteiros, beleza? Então, se eu substituir dois números inteiros aqui dentro e fizer uma subtração, a resposta é um número inteiro. Aqui também é a mesma coisa, certo? Então, não importa se é 1, 2, 3, 7, aqui em qualquer um desses dois casos. Se eu substituir, as respostas dentro dos parênteses vão ter que ser números inteiros. E como são números inteiros, consequentemente, você acaba gerando, quando você eleva isso ao quadrado, o resultado também é um número inteiro, certo? Você não vai gerar um número decimal ao elevar 3 ao quadrado, né? Você não gera um número decimal ao elevar menos 2 ao quadrado. Sempre é outro número inteiro como resposta. E no caso, o número inteiro positivo. O que a gente vai analisar então? Ou seja, como aqui está uma raiz quadrada, e isso aqui vai ser um número inteiro, tipo o caso que aconteceu com a gente com 20, tá entendendo? Quando a gente viu que o raio era igual a raiz de 20. Você vai ter três situações para fazer aí. Você vai poder fazer uma situação como a gente fez com 20, em que você simplificou e colocou 2 aqui para o lado de fora, ficando essa expressãozinha que corresponde à raiz de 20. Você não vai ter como simplificar, e aí o número vai ficar dentro da raiz, ou então ele vai ter uma raiz exata e beleza, você só responde e tem um númerozinho. Então vai aparecer nessas três formas aí, certo? Então, olha só, essa raiz, essa resposta só vai poder aparecer nessas três formas. O que vai acontecer, galera? Essa condição de K é o que eu vou usar para responder. Eu vou ter, então, esse raio, que vai ser 2 raiz de 5, certo? E ele, somado com outro número, vai ter que dar uma resposta parecida com alguma dessas três situações, certo? Então, olha só. Eu vou ter que analisar o seguinte. Eu vou pegar aqui valores de raios, né? Porque isso aqui, todos esses números que estão aqui depois da igualdade, cada uma dessas expressões é o raio ao quadrado. Eu vou verificar se as raízes quadradas de cada um desses termos aqui, certo? É capaz de ser somada com esse termo, certo? E gerar uma expressão parecida com uma dessas três. Então, vamos pegar aqui como exemplo 15, tá? Raiz quadrada de 15 mais 2 raiz de 5. Se você observar aqui, vai virar uma expressão que é diferente de qualquer um desses três modelos aqui. Mesmo se você simplificar, porque raiz de 15 é raiz de 3 vezes 5, e aí fica raiz de 3 vezes raiz de 5, mesmo se você tentar simplificar, ainda vai virar uma expressão diferente disso aqui. Consequentemente, galera, todos os valores que estão aparecendo aqui, que eles são diferentes, certo? Que eles são diferentes de raiz de 5, que eles não vão gerar alguma coisa parecida com a raiz de 5, que dê para me somar diretamente ali, gerando essas situações, eu já posso ir cortando fora. Por quê? Porque quando eu corto, porque se eu tentar somar esse raio com raiz de 3, eu vou ter uma expressão que não se encaixa nesse padrão aqui. Se eu somar aquele raio ali com raiz de 5, com raiz de 10, eu vou ter uma expressão parecida com essa que também não se encaixa nesse padrão. Se eu somar com raiz de 9 é 3. E aí eu vou ter um 3 mais 2 raiz de 5. Então, em todo caso, eu não vou obter uma expressão que vai ser parecida com isso. Esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui é o tipo de coisa que você analisa quando você aprende analisando a demonstração do teorema e respondendo questões, certo? Então, eu respondo alguns exemplos para entender como é que funciona o comportamento daquela expressão, certo? Então, vamos lá. Eu vou analisar, então, analisando essa situação aqui, eu posso automaticamente dizer que a única resposta viável para isso aqui seria a alternativa certa, letra B, certo? Mas aí, vamos lá. Vou verificar aqui só para ter certeza. Então, galera, ó, eu vou ter aqui o centro da primeira circunferência, que foi o que a gente descobriu, e o centro da segunda. Você observou lá que era x mais 2 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado também, igual a 5, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar aquela raiz de 5, substituir aqui, e vou substituir aqui também. Vou substituir o meu 2 raiz de 5 aqui nessa soma, e também vou fazer o seguinte, eu vou substituir aqui dentro as coordenadas do centro, da circunferência que a gente achou, ou seja, esse 4 eu vou botar aqui,
Esse menos 2 eu vou colocar ele aqui. Esse menos 5 eu vou colocar aqui, que é o meu y do centro da primeira circunferência que a gente achou. E vou colocar esse menos 2 aqui, que é o y da segunda circunferência aqui. Quando eu substituir, vai ficar desse jeito. Ó, raiz de 5 mais 2 raiz de 5 igual a essa expressãozinha. Menos com menos aqui vai dar mais, menos com menos aqui vai dar mais. Vai ficar dessa forma. Vou somar o que tem aqui dentro, certo? E o que tem aqui também, resolver. Então vai ficar, ó, 4 mais 2, 6, e menos 5 mais 2, menos 3. Elevo 6 ao quadrado e elevo menos 3 ao quadrado. Vou ter 36 mais 9. 36 mais 9 é 45. Simplificando aqui, essa raiz de 45, eu vou ter que ela vai ser igual a 9 vezes 5. Como 9 tem raiz quadrada exata, eu posso escrever ele como sendo, e a raiz quadrada é 3, eu posso escrever ele como sendo 3 ao quadrado. Se você Eduardo, se eu decidir fatorar, ao invés de fazer essa decomposição que você fez aí, você pode também. Então você decompõe lá o 45. Dá por 3, que vai dar 15. Dá por 3, que vai dar 5. Dá por 5, que vai dar 1. 3 ao quadrado vezes 5. Tranquilo também. Quem está aqui ao quadrado pode ser tirado de dentro da raiz, né? Porque como é um quadrado, eu posso jogar a raiz em cima do raiz de 3 e a raiz separada em cima do 5 e multiplicar os dois, que fica a mesma coisa. E aí, consequentemente, raiz de 3 ao quadrado, que é 3 ao quadrado é 9, né? Raiz de 9 vai ser 3. Portanto, eu vou ter, então, uma igualdade aqui. E aí você verifica que vai estar certo. Consequentemente, você vem aqui no gabarito e já marca a alternativa certa, a letra B. Eu fiz a conta, mas você pode observar que a conta não era necessário ser feita. Bastava que você entendesse o comportamento da situação, da função, da distância, dessa relação, e você entendendo esse comportamento já era o suficiente para você responder a questão. Belezinha? Então, galera, hoje nossa aula foi essa. Eu deixo como para vocês fazerem ou refazerem a questão, verificando cada um dos itens, por que a letra A, por que a letra C, por que a letra D, por que a letra E não são equações de circunferência, colocando naquela relaçãozinha que vocês viram, porque aí vocês praticam e ganham velocidade. Justamente essa questão da análise dos padrões que eu usei para responder a questão. A gente consegue isso quando responde questões, quando faz itens, quando fica tentando, que aí você observa como acontece e a partir daquilo você consegue pular muitas etapas, certo? Então, para você ganhar essa desenvoltura, você precisa praticar e eu deixo esse último desafio para você. Refaça a questão, veja porque, coloque em números por que a letra A, a letra C, a letra D, a letra E não é e verifica para poder você praticar. Belezinha? Valeu e bons estudos!